Essa então é a nossa última aula sobre atividades envolvendo cadeia de Markov. Se você não viu os outros dois vídeos onde tinha a atividade 7 e a atividade 8, confira aí, vai estar no card aqui em cima, em algum lugar da tela, tá? Assista esses dois vídeos, estão ótimos, estão bem didáticos, fácil para vocês entenderem. Nessa videoaula de hoje, vocês vão entender o conceito de vetor de estado estacionário, ou a ideia de longo prazo, o que vai acontecer no longo prazo envolvendo uma cadeia de Markov, que é a ideia de probabilidades, mas aí ele quer essa informação de longo prazo, verificar se em algum momento as probabilidades não mudam mais, que é exatamente a definição aí de vetor de estado estacionário. Quer saber sobre isso? Então, bora pro vídeo. Vamos então ao nosso último exercício dessa playlist aí de 3 atividades envolvendo cadeia de Markovs. Nós temos o seguinte, a atividade 9 pergunta, no longo prazo, qual será a destinação de dias secos e úmidos? Observe que ele não dá nenhuma informação aí de vetor estado inicial, tá? Então aqui, ele novamente não deu nenhuma informação, né, no problema, no exercício, sobre as probabilidades, as possibilidades do vetor do estado inicial. Então nesse caso, né, nós devemos utilizar os dois possíveis acontecimentos, que é de ser um dia seco ou é de ser um dia úmido. Então nós vamos utilizar essas duas informações e vocês vão entender agora como fazer isso. Também existe uma outra novidade neste problema, a ideia de uma informação imutável de longo prazo, ou seja, um vetor de posição futura no qual não existe mais alterações nas probabilidades seguintes. Este vetor em cadeia de Markov recebe um nome muito bacaninha, que é vetor de estado estacionário. Então, vetor de estado estacionário é um vetor aí que, a partir daquele dada probabilidade, ele é imutável, ou seja, ele se perpetua, ele se repete no longo prazo aí, utilizado neste problema. Então, nós queremos verificar se existe esse tipo de vetor. E se existe esse tipo de vetor, aonde é que ele começa, né? Qual é a data, se é a partir do 15º, se é dado um mês, né? Não sei, vamos verificar isso agora. Para isso, vamos recorrer novamente à nossa matriz, à nossa planilha do Excel, que facilita demais os cálculos, em busca desse vetor de estado estacionário, com as possíveis opções de vetores iniciais. Neste caso, em vermelho aqui está o vetor de posição, considerando que hoje foi um dia úmido, tá? Ou começou com um dia úmido, né? Não sei. Então, é 1 para úmido e 0 para seco. 100% para ser úmido, 0% para ser seco, que representa um dia úmido. E em seguida eu vou colocar o caso contrário, que é um dia seco. Neste caso vai ser 0 para úmido e 1 para seco. Eu vou substituir esses valores lá na nossa planilha do Excel. Para o primeiro caso, nós vamos fazer exatamente agora. O primeiro caso vai ser considerando que foi um dia úmido, tá? Hoje foi um dia úmido, por exemplo. Então vai ser 1 para úmido e 0 para seco. Vamos aí à nossa planilha do Excel. Estamos então aqui na nossa planilha do Excel. Vamos agora colocar a informação que hoje foi um dia úmido e vamos querer saber o que acontecerá no longo prazo. Basta eu vir aqui colocar 1 e depois embaixo, né, deixar como 0, como está. Observe o seguinte, você vai ter que olhar aqui nessa parte verde, verificar se existe repetições a partir de um dado vetor. Observe que isso acontece sim, tá? Acontece neste vetor aqui, ó. É um vetor que ele se repete ao longo do tempo. Observe que eu estou usando aqui, tá? 3 casas decimais, isso também muda, tá? Se você estivesse usando 4 casas decimais, 5 casas decimais, esse valor poderia ser um pouco mais além, tá? Utilizando 3 casas decimais, esse valor aí se perpetua a partir do 9º dia. Ou seja, se hoje for um dia úmido, daqui 9 dias essa probabilidade aqui, ó, ela é a mesma. Veja até que se repetiu do 7º para o 8º dia, mas não foi um vetor de estado estacionário, ele não perpetuou dali para frente. Foi só uma repetição e isso também acontece. Então, se fosse perguntado isso para vocês, talvez alguns cairiam nesse peguinho aqui, tá? Uma informação repetida, só repetida de probabilidade, mas não um vetor de estado estacionário. Então nós temos que esse vetor aqui é um vetor de estado estacionário. Vamos agora voltar ao nosso conteúdo e colocar essa informação lá. Observe que eu já preenchi aqui no nosso conteúdo qual foi o resultado que aconteceu aí a partir do 9º dia da nossa cadeia de Markov, lá dos nossos vetores de posição futuro, se eu considerar
que um determinado dia, por exemplo, hoje for úmido. Daqui a 9 dias, a probabilidade se perpetua aí, transformando um vetor de estado estacionário, que diz o seguinte, né? A probabilidade de chuva a partir do... a probabilidade de ser um dia úmido a partir do 9º dia vai ser de 42,5% e a probabilidade de ser um dia seco vai ser de 57,5% a partir do 9º dia, tá? Observe que aqui nesse primeiro caso, o vetor de estado estacionário começou a partir do 9º dia. Vamos agora o caso contrário, aonde eu tenho que hoje, por exemplo, hoje, tá, foi um dia seco. Vamos aí à nossa planilha do Excel. Então, preenchendo aqui, o caso de hoje for um dia seco, vou colocar 0 e vou colocar 1. Vou perceber agora nos vetores de posição futura se acontece um vetor de estado estacionário. E observe que acontece sim. E diferente no outro caso, que era um dia úmido, se hoje for um dia seco, esse vetor de posição futura estacionária, ele é o mesmo. Observe que ele é o mesmo, mas ele acontece a partir do 8º dia. Mas ele é exatamente o mesmo, tá? Ele é 42,5% para ser um dia úmido e 57,5% para ser um dia úmido. Então, com isso, você já consegue entender como nós vamos finalizar o nosso problema. Observe que mudou somente o dia, tá? Enquanto, se eu considerar que hoje for um dia úmido, ele gastaria, esse vetor de estado estacionário, ele gastaria para aparecer no 9º dia. Agora, considerando que seja um dia seco, ele gastou só 8 dias para aparecer. Vamos agora voltar ao nosso conteúdo e finalizar o nosso exercício. Observe que eu também já preenchi aqui para o caso de ser um dia seco, por exemplo, hoje, daqui a 8 dias, né? 8 dias corridos aí nesse nosso problema, nós teríamos o mesmo vetor de estado estacionário igual do vetor anterior, né? O vetor anterior considerava que fosse um dia úmido. A mesma coisa aconteceu, a mesma probabilidade aconteceu, só foi em dias diferentes se o nosso vetor hoje fosse um dia seco, tá? Observe que foi o mesmo vetor. E a conclusão do nosso problema, que ele perguntava, no longo prazo, qual será a destinação de dias secos e úmidos? Aí você poderia montar um texto até diferente, tá? Falando os dias, né, para um problema, para o outro, mas nesse caso não me interessa porque o longo prazo é longo prazo. Então nós temos o seguinte, ó, esse vetor informa que no longo prazo a probabilidade de ser úmido é de 42,5%, enquanto a probabilidade de ser seco é de 57,5%. E assim nós finalizamos esses 3 exercícios sobre cadeia de Markov, que com certeza vai ajudar muito você a entender esse conteúdo. Na dúvida, assista novamente os 3 vídeos e compreenda esse problema, porque esse problema é base para diversos outros exercícios que com certeza vocês vão esbarrar aí ao longo da álgebra linear. Então, tchau e até mais!